foi tão fácil dar a volta ao mundo. Basta uma rede de aparelhos tecnológicos inteligentes que comunicam entre si através de processadores e chegamos à era digital. Uma viagem por campos eletromagnéticos invisíveis e silenciosos. Com este aparelho podemos medir a nossa exposição a micro-ondas. Neste local temos valores extremamente elevados que derivam a todo um conjunto de antenas que há aqui à volta. Nós aqui temos valores muito elevados de radiação que atualmente, pelos organismos independentes, não recomendam nada estes valores para estar em exposições contínuas de 24 horas, como sucede nesta atual civilização tecnológica. Infelizmente os autarcas pensam que o caminho é wireless, é sem fios, não é? E preferem apoiar iniciativas das redes móveis, equipar as aldeias com redes móveis em vez com redes fixas, não é? Da ADSL e telefone fixo. E depois assiste-se um bocado à proliferação de antenas de telemóvel para depois servir as necessidades das populações, não é? Falar ao telemóvel, enviar um e-mail em segundos. A comunicação de longo alcance resulta da combinação infinita de diferentes intensidades e frequências de ondas hertzianas. O crescimento tecnológico e a transformação dos hábitos sociais promovem um ambiente demasiado exposto a fontes artificiais de radiação eletromagnética. As antenas de telemóveis são frequentemente colocadas em cima de prédios de habitação. Este prédio tem outros prédios vizinhos, portanto, nomeadamente as pessoas que vivem nos andares mais elevados são as que têm a maior exposição à radiação. As pessoas que vivem também no prédio em que está a antena, como o prédio não é blindado os tetos, as pessoas que vivem debaixo da antena também têm bastante exposição, se bem que a maior exposição é nas pessoas que vivem imediatamente de fronte da antena. As ondas propagam-se no meio, não é? E dependendo das características dessas ondas, e por isso é que não é um tema, digamos, a medição e a análise deste tipo de questões não é tão simplista e linear como parece. Dependendo dessas características de propagação no meio das ondas eletromagnéticas, podemos ou não ter influência no espaço de ondas provenientes do exterior. No interior, não, nós se colocarmos no interior, por exemplo, um router, não é? Vamos ter, digamos, o impacto de ondas eletromagnéticas naquele espaço em maior ou menor escala, que muitas vezes hoje em dia é potenciado pela colocação de amplificadores digamos, de potência desse mesmo router para poderem ter alcance em diversos pontos da casa. O mesmo se aplica com os telefones sem fios, que têm um longo alcance, não é por acaso que nós pegamos no telefone sem fios e vamos para a cozinha e a base está na sala. Ou seja, dependendo dos obstáculos físicos que apanham pelo meio, ele pode ter um longo alcance, não é? E isso são tudo fontes que podem contaminar, digamos, as pessoas que habitam num determinado espaço. Nesta imagem, a verde, nós temos a exposição ao que é o fundo natural de radiação aqui no planeta terrestre. E, portanto, nós temos radiação, sobretudo, elevada a nível de frequências extremamente baixas, que aumentaram com a eletrificação. Mas a nível da exposição na faixa das micro-ondas, essa exposição aumenta com a invenção do radar, aumenta depois posteriormente com as telecomunicações, com os telemóveis. O que sucede é que atualmente a exposição humana nesta faixa das micro-ondas aumentou mais de 1 bilhão de vezes. Paulo Val descobriu ter hipersensibilidade às radiações eletromagnéticas com a transição dos telemóveis de terceira geração e a vulgarização da internet nos espaços públicos e privados. A síndrome é já reconhecida na Alemanha, França e Suécia. No entanto, a ausência de provas científicas que estabeleçam uma relação causal entre os sintomas e as ondas não ionizantes sustentam as dúvidas da comunidade médica internacional. Por vezes as linhas de alta tensão, no caso como estamos aqui em bairros residenciais, as linhas de alta tensão estão enterradas
e a exposição a campos eletromagnéticos varia muito. Nós, por exemplo, temos aqui este lado da rua em que há uma exposição elevada porque os cabos estão aqui enterrados e não estão bastante profundos. Temos aqui o exemplo de um artigo por Albon e colaboradores, de 2000, no Jornal Britânico do Cancro, em que eles fizeram uma meta-análise, portanto é um estudo que tenta ver um valor de consenso entre vários estudos científicos que estudaram a incidência da leucemia infantil, e eles encontram que acima de 0,4 microtesla nós temos uma duplicação da probabilidade de haver leucemia infantil. O cancro não é o único efeito devido à exposição a campos eletromagnéticos. É talvez o mais temido pelas populações. Mas, por exemplo, temos aqui um outro estudo de Lee e colaboradores, que foi publicado nos arquivos pediátricos de 2011, e então em que eles seguiram durante a gravidez várias grávidas e estudaram depois do parto portanto, a descendência dessas grávidas, e foram ver o risco de aparecer asma. E, portanto, por exemplo, exposição acima dos 0,2 microteslas, eles encontraram que a probabilidade das crianças terem asma é cerca de 3,5 vezes. Ou seja, relacionando isso com os valores que estamos a tratar aqui. Nós aqui encontramos facilmente esses valores, 0,2, por exemplo. Nós aqui facilmente encontramos 0,2, ou depende da posição, do ângulo. Nós encontramos aqui assim 0,3 e já vimos aqui mais em baixo 0,4, 0,5. Estes valores podem subir. Obrigada. Olá, boa tarde. Boa tarde. Bem disposto? Sente, por favor. Como é que está? Como se tem sentido? Algumas coisas estão melhores, mas continuo a sentir uma sensibilidade muito grande. Principalmente quando uso o computador com Wi-Fi, fico muito cansado. Sem forças. E o eczema que tinha nas mãos? Eu continuo com as mãos assim bastante secas. A semana passada fiquei mesmo com cortes. Eu vou tirando fotografias, quer dizer, já lhe mostrei algumas. Sim. As unhas vão descolando. Sim, tem. Mas tenho tentado evitar e uso rato. Tenho usado bastante rato externo e ajuda bastante mais do que estar a trabalhar no computador. Os sintomas de Hugo Dunkel já foram desvalorizados por vários médicos. Desde setembro de 2016 é acompanhado no Centro de Medicina Integrativa Ana Moreira, no Porto. Eu sou designer de formação e sempre usei o computador como ferramenta de trabalho. Quer dizer, independentemente disso, uma pessoa utiliza computadores e telemóveis, etc. E aos poucos comecei a notar que me sentia muito pouco confortável a trabalhar com esse tipo de equipamentos. No início não conseguia perceber uma relação óbvia, porque os sintomas não eram assim tão fortes, mas há mais ou menos 4, 5 anos a questão começou a ser mesmo muito forte. Eu lembro-me de estar a fazer um convite de casamento para o casamento da minha irmã e tive de ter a minha família toda a dar-me imensa força para conseguir trabalhar no computador, porque eu chorava, tinha dores corporais muito grandes, ficava com padrões de sono muito irregulares. E há mais ou menos 2 anos acho que tive assim o pico de maior mal-estar, em que comecei a ter muita sensibilidade nas mãos. Deixei de usar Wi-Fi, uso por cabo, tento não usar o telemóvel durante muito tempo, não consigo usar um smartphone, fico com muitas dores de coluna, fico com muito estalar na estrutura óssea, com padrões de irritabilidade, depressão, cansaço crónico. A hipersensibilidade eletromagnética é um conjunto de sintomas de alerta que o organismo nos dá a dizer que está a chegar ao seu limite em termos de tolerância da própria radiação eletromagnética. Portanto, é um conjunto de sinais e sintomas inespecíficos que não se enquadram em nenhuma doença dita convencional. Temos doentes que apresentam vertigens, tonturas, tinitos, zumbido no ouvido. Temos muitos doentes com alterações que poderíamos dizer emocionais ou psicológicas do foro mais emocional, como por exemplo depressão, irritabilidade, muita labilidade emocional, doentes com crises de pânico, doentes com tendências suicidas. Porquê? Porque a radiação eletromagnética vai alterar eixos neuro-hormonais
a nível do organismo e, portanto, altera, por exemplo, a produção de melatonina, por isso dá-nos uma insónia grave. Os doentes apresentam dificuldades de concentração, dificuldades de memória, sintomas digestivos como obstipação, náuseas e depois, eventualmente, cancro, eventualmente doenças autoimunes, doenças neurológicas, portanto, já coisas um pouquinho mais complicadas. Ana Moreira complementa a atividade médica convencional com abordagens da medicina tradicional chinesa, ayurvédica, ortomoleculares e técnicas de homotoxicologia. Fez uma formação em Espanha na área da sensibilidade eletromagnética. Atualmente diagnostica entre 6 a 10 pacientes por ano com a doença. A sensibilidade à radiação eletromagnética depende de vários fatores, como, por exemplo, a constituição do próprio indivíduo. Nós dizemos, em termos da medicina tradicional chinesa, que um indivíduo com um déficit de yin a nível do meridiano do ring são pessoas mais asténicas, têm mais tendência a ter esta sobrecarga eletromagnética. As crianças, como já falamos, os idosos, as mulheres são mais sensíveis que os homens. Depois há uma deficiência hereditária genética que muitos de nós temos e que nem sequer sabemos, que é uma alteração hepática a nível de uma família enzimática que se chama citocromo P450. São estas enzimas que degradam e desintoxicam e metabolizam tudo aquilo que nós respiramos, comemos e bebemos. E, portanto, quando temos um déficit destas enzimas, temos dificuldade em fazer desintoxicação. E depois, repare, uma coisa que hoje em dia muitos de nós também temos: déficit de oligoelementos, déficit de vitaminas, déficit de sais minerais, uma contaminação cruzada com outro tipo de radiações eletromagnéticas ou galvânicas. Quem tem amálgamas dentárias, exatamente pela corrente elétrica a nível da boca com a saliva, também capta mais a radiação. Quem tem excessos de metais pesados, em termos de sobrecarga crónica, também capta mais a radiação. E depois o próprio sistema imune, quando está enfraquecido, que ficamos mais sensíveis, e o stress crónico. Porque o stress, como também nos leva a um déficit de vitaminas e de sais minerais e altera o sistema nervoso simpático e parasimpático, ficamos mais propensos a esta radiação. Os primeiros livros que eu li foram deste senhor, de Robert Becker. Hélder Luís confrontou-se com os impactos da poluição eletromagnética pouco tempo depois de detectar os primeiros sinais de eletrosensibilidade há 9 anos. Hoje, a bibliografia que detém sobre o tema é extensa. Nem agora, nem tampouco naquela altura, havia sensibilidade na comunidade médica para este assunto. Da mesma forma que não havia com a questão do tabaco. Não? Ninguém nos alertou que o tabaco provocava cancro de pulmão, quando na altura já havia pesquisa científica que dizia que sim. Por eu me ter afastado das fontes de campos eletromagnéticos o mais possível, hoje em dia o meu caso não é muito agudo. Não é um caso em que, sei lá, por estar meia hora, 1 hora, 2 horas num sítio onde existe Wi-Fi ou pessoas usarem o telemóvel, eu não tenho uma manifestação muito aguda do meu problema, não é? Mas se continuar, dia após dia, passado poucos dias, já sinto o cansaço, a letargia. Hélder trocou o Grande Porto pela pacatez de uma freguesia de Arganil. Comprou um terreno e prepara-se para construir uma casa mais segura. Manteve a profissão, trabalha como web designer à distância, sempre atento aos níveis mínimos de radiação eletromagnética. Tem ali um grampo ligado, ali naquele canto, que vai à estrutura metálica da cama, que faz com que, reduza o campo eletromagnético. Porque esta estrutura metálica da cama, apesar de ser uma cama de madeira, funcionava como uma antena. Nós medimos aqui junto mais à zona onde dormimos mesmo. Está 0,02. Neste caso são nanoteslas e o campo elétrico tem aqui um valor de 12 volts por metro. Nas baixas frequências o campo elétrico e o campo magnético anda separado, por isso é que nós medimos os dois em separado. Nas altas frequências ele anda junto, por isso não temos
não há uma separação, e os valores são todos medidos em unidades diferentes. Isto é, por exemplo, o campo elétrico mede 100 volts por metro, o magnético mede 100 nanoteslas, neste caso deste aparelho, e aqui nós medimos em watts, em microwatts por metro quadrado. Comparamos os valores obtidos nas medições realizadas no quarto de dormir com as diretrizes do organismo independente alemão, IBN, o Instituto de Biologia e Sustentabilidade na Construção. Os parâmetros de segurança apresentados no documento respeitam o princípio da precaução. O que eles aconselham, no concern, 1 ou menor do que 1, que era o que nós estava quase a ter. De 1 a 5, mesmo assim, slight concern, lá. Severe concern de 5 a 50 e extreme concern mais de 50. Já medi muito mais de 50 em casa de pessoas, muito mais, até nas camas. Quisemos saber quais os valores das radiações emitidas por Wi-Fi e redes móveis no centro urbano mais próximo. Helder leva-nos a Oliveira do Hospital, um concelho com mais de 20 mil habitantes. Vamos fazer uma medição aqui, de altas frequências, para termos um tempo de comparação com aquelas medições que fizemos em casa. Aquelas antenas são de telemóveis. Naquela direção devemos ter outra fonte, que é onde nós estamos a ter mais valores mais altos. Normalmente nas câmaras e nos bombeiros existem retransmissores de sinais do exército e de outros serviços públicos de emergência, e são micro-ondas também, muitos deles, e também são fonte de radiação nas cidades também. 1400, 1600, 1500. Claro que as empresas de telecomunicações e os institutos públicos não se guiam por estes valores, não é? Por exemplo, em microwatts, o valor em que eles consideram que não há motivos de preocupação é 0.1. De 0.1 a 10 há uma preocupação ligeira. De 10 a 1000 existe uma preocupação já considerável, não é? E acima de 1000 já é extremamente preocupante. E nós encontramos valores, não é? Sim. Vão muito acima destes 1000. Sim. Mais velocidade, maior alcance. Anuncia-se um futuro marcado por tecnologias sofisticadas, de banda larga de alta frequência 5G, a circulação de carros sem condutores e muitos mais equipamentos eletrónicos sem fios. Tudo hoje vai ser pior, porque todos os eletrodomésticos, todas as antenas são mais potentes do que eram há 5 ou há 10 ou há 15 anos atrás. E o ser humano está cada vez mais intoxicado. Quando nós chegarmos a alguma prova, entre aspas, vamos ter que regulamentar. Isso é que é mais complicado, porque depois entra aqui um processo já, em termos políticos, em que se vai ter que regulamentar a partir de que limites podemos estar expostos ou não. Os limites de segurança são relativos, não é? Porque quem é que os estabelece? E quem é que mexe nesses valores? São organismos que, de certa maneira, depois estão relacionados com as empresas de telecomunicações. Os testes que foram feitos de exposição de um telemóvel são feitos com um boneco de gel e com sensores, não é? Mas portanto, o boneco tem a dimensão de um adulto, bem grande, e com uma massa que não é nem a média, nem depois acaba por representar todas as pessoas, não é? E eu tenho um crânio talvez mais pequeno do que esse boneco, logo aí as medições são completamente irrelevantes para mim. Já para não falar nas crianças, que têm uma densidade óssea no crânio muito menor do que a nossa. Isto é um estudo muito conhecido. Isto não tem nada a ver. As crianças não deviam utilizar, de facto, telemóveis. Aliás, em França, nós dizemos isto, é proibido, é aconselhado, o telemóvel não é aconselhado até 12 anos, acho eu, se não estou em erro. O crânio é mais delgado, o cérebro é mais fluido, tem maior condutividade
condutividade elétrica, ou seja, vemos nesta mancha preta a penetração no cérebro de uma criança de 5 anos, a seguir uma criança de 10 anos e num adulto. Em 2015, a França regulamentou a proibição da utilização das tecnologias sem fios em infantários e creches até às crianças com 3 anos. Portanto, vai em linha precisamente com este tipo de estudos científicos que apontam para evidências, não é? Apesar de continuarmos a necessitar de estudos cada vez mais fidedignos e com cada vez mais ligações que comprovem esta relação causa e efeito, não obstante a necessidade, como eu disse, da continuação dos estudos científicos, é necessário tomar medidas de precaução e é nesse sentido que cada vez mais Estados-membros da União Europeia começam a implementar medidas de precaução para proteger as respectivas populações. Marcelina Guimarães e Miguel Fernandes são especialistas em biohabitabilidade e geobiologia. A história pessoal do casal, marcada por uma gravidez ectópica e um aborto, numa altura em que viviam perto de 2 postes de média e alta tensão, motivou-os a criar uma empresa de arquitetura e consultoria ambiental. Os espaços de trabalho são cada vez mais tecnificados, com cada vez mais tecnologia e, nesse sentido, cada vez existe uma maior exposição a este tipo de fontes que podem potenciar o aparecimento das chamadas doenças profissionais. E há certos pormenores que podem parecer preciosismos, mas no local de trabalho, não é? Mas para uma pessoa que tem uma sensibilidade extrema, as pessoas conhecidas por serem eletrossensíveis, com esta síndrome, o local de trabalho pode ser realmente um terror. No livro, os autores alertam para fatores ambientais que devem ser tidos em conta na fase de projeto ou reabilitação, como a radiação artificial, o gás radão ou materiais poluentes. Por exemplo, a zona da cozinha, para que eu possa ter sempre todos os eletrodomésticos a funcionar a qualquer hora. Por exemplo, o frigorífico eu não posso desligar durante a noite, mas existem pessoas, temos apercebido, existem vários clientes que gostam de trabalhar, gostam de colocar as máquinas de lavar em bi-horário, não é? Por uma questão económica, ou seja, isso está completamente assegurado, porque a zona dos quartos está completamente afastada, mesmo da lavandaria, esquentadores. Outro cuidado que também temos, especificamente de contaminação eletromagnética, é o traçado elétrico. É aquilo que nós chamamos de uma instalação elétrica biocompatível, é precisamente dimensionar o quarto e a instalação elétrica no quarto em que exista uma parede livre de cabelagens elétricas, ou que pelo menos as cabelagens elétricas no limite andem o mais afastado possível da cabeceira da cama. No máximo dos máximos podem circular por aqui. Mas podemos também colocar por cada quarto um desconectador de fase, ou seja, um chamado biointerruptor, um bioswitch, que corta a fase quando o contador detecta que naquele quarto já não existe consumo elétrico e minimiza, digamos, a exposição das pessoas que estão naquele quarto aos campos elétricos e magnéticos alternos que decorrem da energia elétrica existente numa habitação. Na Clínica de Medicina Integrativa prosseguem os tratamentos de desintoxicação de Hugo Dunkel. Para além da dieta anti-inflamatória e homeopatia, o paciente experimenta terapêuticas com efeitos antioxidante e imunomoduladores. Esta é uma sauna de infravermelhos que vai aquecer as células através exatamente de infravermelhos, tanto nesta parte modular da sauna como por baixo. Não tem um efeito como as saunas que estamos habituados a ver nos spas, em que há um aquecimento do corpo por fora com libertação do calor. Aqui é um calor mais interno, portanto não nos interessa tanto a pessoa sua, mas sua de dentro para fora, digamos assim. Portanto, tem muitos efeitos a nível da desintoxicação do organismo, ajuda a quelar metais pesados e até uma certa modulação do sistema imune, porque provoca um aumento da temperatura corporal. A ozonoterapia é um tratamento que envolve a saída do sangue do paciente para um frasquinho de vidro e depois vamos, a partir de um aparelho, que é um aparelho de ozono, portanto é um gerador de ozono a partir de oxigênio, transforma o oxigênio, O2, em O3. Ou seja, nós vamos introduzir o ozono com o sangue do paciente.
Portanto, nós misturamos, este sangue não estava vermelho como está agora, este sangue já é um sangue oxigenado. Ora, o que é que acontece? Quando eu misturo o ozono com o sangue do paciente, os glóbulos vermelhos captam este ozono que de O3 passa a O2 mais um O, que se vai juntar com outro O e faz O2, O2, O2. Portanto, é uma superoxigenação. Estima-se que nos países desenvolvidos, 3 a 8% da população apresentam sintomas graves de hipereletrosensibilidade, enquanto 35% manifestam sinais de intolerância à radiação artificial. Com só umas voltas de água, senão... Então o que é que vamos plantar? Um medronheiro. Sinto que quando estou ao ar livre e a trabalhar com a terra, que a minha energia aumenta e os efeitos que eu sinto dos campos eletromagnéticos a que estou exposto enquanto trabalho acabam por ser anulado, esse efeito acaba por ser anulado quando estou a trabalhar na terra. O contacto com a natureza, explicarmos às pessoas que passeiem perto de um bosque, que vão passear pela praia, por exemplo, a borda da água entre a areia seca e a areia molhada é muito bom para descarregar a radiação eletromagnética. Caminhar descalço pela relva também é muito bom para descarregar a radiação eletromagnética. Quanto mais nós alertarmos para este problema, estamos a despertar consciências para se fazerem debates científicos, para se chamar a atenção da comunidade científica e da comunidade médica em particular, e principalmente para dizer a estas pessoas que existem mais pessoas com este problema e que realmente se pode ajudar e que se pode melhorar a qualidade de vida destas pessoas. Na segunda edição do relatório Late Lessons from Early Warnings, a Agência Europeia do Ambiente reconhece que os riscos das novas tecnologias estão a ser ignorados por decisores políticos, cientistas e empresários. Adote gestos simples e previna os efeitos nefastos das radiações. Substitua a rede wireless por internet de cabo LAN, opte por um telefone sem fios com o sistema EcoDect, evite chamadas longas, alterne entre os dois ouvidos e, de preferência, utilize auriculares com tubo de ar. Não guarde aparelhos eletrónicos junto ao corpo, abandone o hábito de dormir com o telemóvel ligado ao carregador perto da cabeceira da cama. O Biosfera regressa na próxima semana. Até lá, seja bioativo e faça um uso sustentável das tecnologias.